Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Parece que todos concordam que há um problema de educação no Brasil, desde a educação básica até o ensino superior. Os números confirmam a suspeita. Um relatório da Unesco de 2014 aponta o Brasil como o 8º lugar com maior número de analfabetos, dentro de 150 países. Isso corresponde a mais de 13 milhões de pessoas. Mas quem é o analfabeto no Brasil? Quase todo mundo já ouviu algo como o avô de fulano é analfabeto. Mas na verdade, quase 60% dos analfabetos estão entre 25 e 59 anos. Essa é a idade mais produtiva da sociedade. Jovens e adultos em tempo de trabalhar e desenvolver o local em que vivem e o país como um todo, mas não aproveitam oportunidades por não saber ler e escrever. Esses dados são do estado de Pernambuco, mas todo o Nordeste brasileiro reflete a mesma situação. E o Norte também. É gente que, infelizmente, esconde sua condição. Gente que precisa ser encorajado, motivado, tratado com dignidade. Sua autoestima tem de ser elevada. Um aluno feliz aprende melhor. A sogra do meu irmão, ela não sabe ler. Aí eu queria muito ensinar ela, sabe? Só que ela é meio assim, ela tem vergonha, ela não... Uma vez eu tava na igreja e sem querer, a moça foi dar a Bíblia pra ela. Eu fiz, não, ela não sabe ler, ela me dá uma cotovelada. Mas foi sem querer, eu falei assim, saiu, né? Aí eu fiquei, Dona Irene, eu quero ensinar a senhora, não sei o que. Ela, não, mulher, tu não é nem professora, como é que tu vai te ensinar? Tu vai receber no final desse treinamento aqui, a gente vai mandar para o irmão Ronaldo um certificado. Tu já mostra o certificado para ela. Tá. Agora eu sou. Tá certo. Vamos aprender ou não vamos? Há 3 senhoras que a comunidade não sabe que elas são analfabetas. E elas querem aulas individuais. Escondido, você vê, né? Tem uma que é a coisa mais fofa. Ela pega a Bíblia e ela abre a Bíblia. Vamos supor, Apocalipse. A gente está vendo que ela não está lendo Apocalipse, mas ela finge. Esse é uma das grandes características que a gente não pode constranger. Tá vendo a senhora, né? Com todo mundo no mundo sem querer, você constrangeu sua sogra. E Não, faça o mesmo. a sogra do seu irmão, né? Muito disso que eu estou falando dessa parte teórica é isso. A gente com muita boa intenção, a gente pode machucar mais ainda. É gente inteligente. O analfabeto pode fazer muitas coisas na vida. Mestre de obras, dono de restaurantes, comerciantes, outros profissionais podem ser analfabetos sem que você saiba. Não é apenas o catador, o mendigo, a trabalhadora rural ou a dona de casa. Às vezes, tal situação de trabalho gera esse esconderijo, com esquivas do tipo, mas eu já tenho meu trabalho, não sou só eu, tem fulano, cicrano, beltrano, depois eu me resolvo, e etc. O analfabeto não deixa de ser uma pessoa instruída pelo fato de não saber ler e escrever. Ele é uma pessoa isolada do conhecimento formal. Promover a alfabetização é mudar a consciência desta pessoa, reintegrando-a no meio em que vive e colocando-a no mesmo plano de reconhecimento de direitos humanos fundamentais. Frank Charles Lobar. Ilustremos um caso. Esse é Raimundo. Você o conheceu outro dia na feira. Tiveram uma boa conversa, você falou sobre Jesus para ele e ele se mostrou receptivo. Você até prometeu dar uma Bíblia para ele ler. Só tem um problema. Raimundo não sabe ler. Você, como cristão, não está deixando de cumprir o ID de Mateus 28. Você apresentou Jesus ao Raimundo, orou por ele e talvez até está disposto a recebê-lo em sua casa para fazê-lo discípulo de Jesus. Mas Raimundo não sabe ler. Como ele vai estudar as Escrituras? Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê. Mas e quem não sabe ler? Isso não acaba aí, infelizmente. Como passar um troco em dinheiro? Como assinar o próprio nome? Como saber o endereço? Como entender um calendário? Como lidar com números? Como pegar um ônibus? Como escrever um recado? Como compreender um panfleto? Como interpretar um texto? Como fazer uma conta no papel? Atualmente, segundo o último censo do IBGE de 2010, são mais de 7 milhões de analfabetos só no Nordeste brasileiro. São mais de 7 milhões com essas interrogações dentro de si. Calma lá. O Raimundo é só um personagem? Como que em pleno século XXI tem analfabeto onde eu moro?
Infelizmente tem sim. O vídeo a seguir é de Natal, Rio Grande do Norte, uma capital, cidade desenvolvida, onde em tese estaremos passos à frente na educação. Eu e ela foi no caixa pegar um dinheiro. E quando eu cheguei lá, minha identidade não tinha assinatura, era com o dedo. Aí quando eu entreguei a identidade, aí o cara foi e falou, assine aqui, nos papelzinhos lá do banco. Aí eu fui e disse assim, eu não sei o fazer. Aí ele foi e disse, como é que pode? No século XXI a senhora não saber fazer seu nome? Eu digo, sei não. Aí ela não sabia escrever, aí o homem brabo disse, faça o que você sabe fazer. Ela ficou bastante triste. Tive uma ideia que ajudar minha mãe a ler e escrever. Aí eu falei para a minha professora que eu queria pegar um livro para eu ir e contar a história para minha mãe. Então eu disse, muito bem, você vai aprender a ler comigo e você vai ensinar para sua mãe. O Damião trazia todo dia livros do colégio para ler para mim, para que daí eu aprendesse a ler. A, B, A, Bah. Você que é de Recife, acompanhe os dados a seguir. São 110 mil analfabetos na cidade, segundo o último censo. Em nossa cidade, nós temos mais de 100 mil potenciais Raimundos e Sandras. Meu Deus, deve ser impossível alcançar todo mundo. Conheça Frank Charles Obar. Pedagogo e professor de EBD, foi enviado em 1915 como missionário às Filipinas. O idioma local não era escrito. Só os sacerdotes muçulmanos liam e em árabe. Quem fosse alfabetizado tinha que aprender árabe primeiro. Lobar tinha que criar uma escrita para o idioma local, ensiná-lo aos filipinos e só aí ensinar a Bíblia. E ele trabalhou nisso durante 30 anos. Os resultados? Alfabetizou 60% da população das Filipinas, comandou educadores que criaram grafias de mais de 200 idiomas e dialetos do país, levou o método à China, parte de África e Oriente Médio e até a União Soviética, e após a Segunda Guerra Mundial passou em toda a América Latina, incluindo o Brasil e o Recife. Sem internet, sem celulares, telefones eram raros e a infraestrutura muito cara. No máximo cartas, telégrafo e rádio, e pouco eficientes. Ainda assim, mais da metade de um país inteiro foi alfabetizado. É um método simples e direto. Eu tinha uma tia que eu admirava muito, ela era professora. Não saía uma empregada de lá sem saber ler. Toda empregada que chegava lá saía lendo. E ela tinha um jeito muito interessante de motivar a leitura. No meu período de férias eu ia para lá e ela me colocava para ler. Eu lia em voz alta e ela corrigia as entonações. Não é assim, é assim. A única coisa que a pessoa precisa é saber ler e ter a boa vontade de ensinar, de passar um pouco do que sabe. Não precisa de ter uma formação acadêmica para poder ensinar outra pessoa a ler. É suficiente motivar e se dispor e ter paciência. Todo mundo gosta de que os outros tenham paciência. Por que é que a gente não exercita um pouco da paciência também? Então, você diria que o segredo para ser um bom professor, um bom facilitador, seria a boa vontade? Boa vontade, disposição, coragem para ensinar. Isso é uma coisa que me dá prazer, me dá muita alegria. E é gratificante o resultado. E nós viemos aqui justamente inspirar e desafiar a cada um presente. Queremos chamar a sua atenção para um problema que é real e grande, mas que, embora trabalhoso, não é complexo de solucionar. É simples e direto: serviço. Em todas as escrituras há um cuidado especial com a temática social, não no sentido de fazer obra social como um ativismo, mas no sentido de servir. Não fomos chamados para obra social, mas sim para servir. É uma característica dos filhos de Deus. E temos em Jesus o nosso maior exemplo de servo. Humilde, sem interesse próprio, motivado pelo amor, em tudo glorificando ao Pai, sensível diante do próximo, cheio de compaixão e misericórdia, fazendo bem a todos. Serviço feito de maneira liberal e voluntária, assim como o bom samaritano, assim como as mulheres que abençoavam o ministério de Jesus servindo voluntariamente. Por séculos, desde a igreja primitiva até após a reforma e durante avivamentos, houve muita dedicação e serviço registrados na história e na literatura da igreja,
tanto iniciativas da igreja institucional como de grupos independentes, entre aspas. Só no século XX houve complicações nessa história. Importantes movimentos cristãos da época entraram em discordância e muitos rejeitaram até a mínima noção de envolvimento social, apenas por tais diferenças. Só em 1974, no Congresso de Lausanne, retomou-se o interesse por essas questões. Até lá, parecia melhor fechar-se do que dialogar, orar e servir. E nós aqui não estamos isentos diante de qualquer erro passado. Num mundo cheio de situações que atentam contra a vida, a dignidade e o bem-estar, devemos redobrar os esforços em servir. Evitar essa área prejudica a consciência e o testemunho cristãos. É claro que todo o histórico de serviço da igreja foi bem amplo, incluindo cuidados de órfãos, viúvas, doentes e auxílios diversos. No entanto, a igreja foi chamada para solucionar problemas com seu serviço. E temos um problema sério. 7,4 milhões de analfabetos só no Nordeste brasileiro. A resposta para esse problema é a igreja. Concordamos lá no início que há um problema de educação no Brasil. Pois bem, o IBGE divulgou em maio de 2018 que fechamos 2017 com 7% de analfabetos, contra 7,2% em 2016. Um avanço. Mas a meta era 6,5% já em 2015. Ou seja, avançamos 0,2% em um ano, mas deveríamos avançar mais 0,5% 2 anos antes. Sem falar no analfabetismo funcional, que é saber ler, mas não interpretar, nem saber se expressar com a escrita, que é muito relevante, mas sequer entra nessa estatística. São 7,4 milhões, sendo 100 mil só em Recife, aprisionados na escuridão da falta de entendimento e na falta de desenvolvimento. Não possuem entendimento por serem analfabetos, nem conseguem buscar se desenvolver pelo mesmo motivo. E se há trevas, que haja luz. O serviço voluntário da Igreja de Jesus traz a verdadeira liberdade ao homem. Há potencial para transformar o nosso redor com serviço. Há muitos exemplos na história e há um chamado de Deus expresso pelas Escrituras. Claro que não substituiremos o governo. Ele ainda tem o dever de prover a educação para todos. Mas imagina se Frank Lobar, lá em 1915 nas Filipinas, fosse esperar o governo local. Servindo como Jesus, que andava por toda parte, podemos resgatar o homem perdido na falta de entendimento, trazendo liberdade e libertação para sua mente. Pensem em quantos lugares podemos alcançar. Pensem em quantas vidas podemos mudar. Somos mãos, pés, bocas de Jesus no mundo e estamos em toda parte. Que tal contribuir com sua obra também dessa forma? Assim como a medicina cura os corpos dos homens, o saber liberta suas mentes. A educação é, portanto, um ato de liberdade e libertação. Frank Charles Lobar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Filipenses 2, 5 a 7a. Propomos um programa de serviço da igreja para o resgate do homem através da alfabetização. Tudo bem, entendi que a igreja tem um forte papel de serviço, pode mudar vidas servindo pela educação e que há casos de sucesso que não dependeram de sorte, entre aspas. Mas por onde começar? É exatamente para isso que viemos aqui. Prazer, somos o Ibrahima. Nascemos em 2009 com o objetivo de alfabetizar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, resgatando-lhes a dignidade, a cidadania e lhes dando esperança. Além disso, também oferecemos programas de promoção da cidadania, ensinando a respeito desde documentações básicas até violência contra a mulher, além dos programas de educação financeira e microcrédito. A ideia é impulsionar essa parcela esquecida, entre aspas, da sociedade. Periferias, penitenciárias, lugares distantes no Nordeste e no Norte. Temos relatos de gente que era analfabeta e prosseguiu nos estudos, entrando no ensino regular. Outros escreveram livros. Muitos tinham o sonho de ler apenas, e estão lendo. Mas não fazemos isso sozinhos. Vamos explicar como funcionamos. As suas doações no nosso site
e principalmente a Lacar Missionem, nosso patrocinador, provê recursos financeiros e materiais para nosso funcionamento e realização de treinamentos, onde você é formado um facilitador. Sempre que houver uma turma de alunos para se alfabetizar, o facilitador conversa com uma instituição, podendo ser a sua igreja, para que a instituição e o Ibraema realizem uma parceria, com termos bem definidos. Daí, nós enviamos fichas de cadastro de aluno, de facilitador e de local de aula, que pode, mas não precisa obrigatoriamente ser dentro dessa instituição. E com as informações obtidas, nós enviamos gratuitamente o material dos alunos e do professor, e a turma já pode começar as aulas. Somos pequenos em tamanho físico, nem 10 pessoas no escritório central em Recife, mas com a ajuda de promotores, desenvolvedores e facilitadores espalhados por aí, já beneficiamos mais de 100 mil pessoas indiretamente. O programa de microcrédito já emprestou e recebeu de volta mais de R$500 mil. Isso é apenas para se ter ideia do potencial. Em tudo, damos glória a Cristo, porque Ele provê em tudo. Mas nós precisamos de você que se voluntaria. Suas mãos, seu tempo, sua paciência e disposição. E a igreja que você faz parte pode ser nossa parceira para alcançarmos muitas vidas. Nós promovemos gratuitamente toda a capacitação necessária e os materiais de estudo, além de acompanhamento. Com nossa metodologia e nossos materiais, é possível alfabetizar uma turma em poucos meses. E falo sério quando digo poucos meses. Estamos também nas redes sociais divulgando notícias, dicas, eventos e principalmente testemunhos das turmas que você, voluntário, dá aula. Cada aluno beneficiado tem espaço. Muitos facilitadores também contam sua experiência. E você? O que falta? Seja voluntário. Você também pode fazer a diferença.